Oi, pessoal! Sabe aquela comida de vó com gostinho que a gente nunca esquece? Já parou para pensar como elas conseguiam fazer verdadeiros banquetes com a despensa, olha, quase vazia? Pois é, em tempos bem difíceis, elas transformavam a simplicidade em pura arte na cozinha. Então, a grande pergunta é, como é que elas faziam essa mágica, né? De onde vinha tanta, mas tanta criatividade para transformar o pouquinho que se tinha em refeições que, nossa, marcaram a infância de todo mundo para sempre? E a resposta, olha, é tão simples quanto poderosa. Os ingredientes secretos, eles não estavam na despensa, estavam no coração. Era, sabe, uma verdadeira alquimia de necessidade, de muito carinho e daquela sabedoria que só a vida mesmo ensina. Olha só que interessante a gente pensar nisso. De um lado, o que elas tinham: fubá, feijão, uma raiz ali do quintal, as sobrinhas de ontem. E do outro, o que elas criavam com isso: conforto, dignidade, uma fartura que vinha da alma e, claro, memórias inesquecíveis. É a prova de que a abundância é mesmo um estado de espírito. Então, vamos começar por um verdadeiro pilar de muitas dessas cozinhas: o milho. Ou melhor, né, o fubá. Aquele ingrediente que era quase um sinônimo de segurança, de um abraço quentinho nas noites mais frias. Tenta imaginar a cena. O fubá cozinhando bem devagarinho na panela. A couve fazendo aquele barulhinho na frigideira com alho. E aquele cheiro, gente, aquele cheiro tomando conta da casa inteira. Podia não ser um prato de luxo, de jeito nenhum, mas era uma refeição completa, digna, uma verdadeira vitória do dia a dia. E o mais incrível é a simplicidade disso tudo. Era fubá, água, alho, um pouquinho de óleo, sal e a couve. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão simples podia trazer tanto, mas tanto conforto? Bem, a mágica estava toda nas mãos de quem preparava. Aí a polenta, outro milagre do fubá. Muitas vezes, ela vinha com o que tinha na horta naquele dia. Era comida para compartilhar, sabe? Servida quentinha, cortada em fatias grossas, ela juntava todo mundo na mesa com uma alegria que, olha, dinheiro nenhum no mundo compra. E, de novo, a lista de ingredientes revela o grande segredo. Era usar o que se tinha à mão: fubá grosso, água e os legumes que tivessem: cenoura, chuchu, repolho, o que fosse. Qualquer coisinha virava uma festa em cima daquela base dourada e super cremosa. Bom, saindo do milho, vamos agora para debaixo da terra. Era lá que nossas avós encontravam sustento garantido, sabe? As raízes, tipo mandioca, batata doce, elas eram a segurança de que a fome não ia bater na porta. Pensa na sopa de mandioca. Aquilo era muito mais que um prato, era um alívio. O cheirinho da mandioca cozinhando devagar, desmanchando, engrossando o caldo, era uma promessa de que naquela noite todo mundo ia dormir aquecido e de barriga cheia. E o jeito de fazer não tinha grandes segredos, não. Refogava um pedacinho de carne seca com cebola e alho, se tivesse, jogava a mandioca e a água e deixava cozinhar. O verdadeiro tempero era a paciência. Cozinhar sem pressa. Era uma sabedoria que não estava nos livros, estava na memória das mãos. Agora, o purê de batata doce. Aquele contraste, sabe? O docinho da batata com o salgado da cebola refogada criava uma harmonia que era só dele. Um prato que, sem brincadeira, alimentava o corpo e o coração ao mesmo tempo. Era um gosto de casa, de esperança. E mais uma vez, a simplicidade é o que impressiona. Batata doce, cebola, um pouquinho de manteiga ou azeite e sal. Só isso. 4 ingredientes básicos que juntos viravam um verdadeiro banquete para a alma. O essencial é, de fato, o mais poderoso. Ok, agora vamos falar do básico, do dia a dia mesmo. O nosso bom e velho arroz com feijão. Vamos ver como eles eram reinventados com uma criatividade impressionante, só para garantir que a mesa estivesse sempre posta. Olha, quando a carne faltava, o feijão virava a estrela da mesa. E feijão com farinha não era um prato sobre o que faltava, era sobre o que tinha. A farinha entrava para dar aquele corpo, para render, sabe? Transformava uma panela de feijão num banquete que alimentava um monte de gente. Era a prova de que dignidade também se cozinha. E olha só os ingredientes. É o básico do básico. Feijão já cozido, farinha de mandioca, às vezes um fiozinho de óleo de urucum para dar uma cor, umas ervas frescas. O feijão que é a base de tudo e a farinha que é a pura engenhosidade brasileira. Juntos, eles contam a nossa história de resiliência. Sabe quando o mês esticava e o dinheiro encurtava? Aí entrava a arte do reaproveitamento. Nada, absolutamente nada era desperdiçado.
O arroz que sobrou do almoço, por exemplo, ele era ressuscitado com um repolho refogadinho, ganhava cor nova, sabor novo e virava um jantar completo e delicioso. Transformar sobras em lembranças felizes. E o preparo era super simples. Fatiar o repolho fininho, refogar com alho e cebola até ficar douradinho e, por fim, misturar aquele arroz que já estava cozido. O processo era direto, mas o resultado era mágico. Era a prova de que, com um pingo de cuidado e carinho, até as sobras podem virar o centro de uma memória afetiva. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que essas receitas são muito mais do que só comida. Elas são um legado, uma herança cultural que carrega lições de vida, de amor e, principalmente, de resiliência. Eram pratos inventados pela necessidade, mas que foram consagrados pela memória. Essa frase resume tudo, não acha? O que começou como uma solução para a falta de coisas se tornou um verdadeiro tesouro, guardado não em livros de receita, mas no coração de cada família. E no olhar daquelas avós tinha orgulho, porque cada prato servido era uma vitória. Era uma declaração silenciosa de força e de amor. A certeza de que, apesar de tudo, a família ia estar alimentada e unida. E essa, sem dúvida nenhuma, é a maior vitória que existe. E agora, para a gente fechar, fica a reflexão. Qual desses sabores te transporta de volta para a cozinha da infância? Qual deles traz aquele cheirinho da casa da avó? A cozinha da nossa memória, no fim, é onde ficam guardados os temperos mais preciosos da vida.